dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja abundante na vida de cada um. Nessa semana que se inicia, onde também estamos iniciando uma nova lição bíblica do livro de Isaías, a lição número 8, que o Senhor possa encher cada um de nós da sua sabedoria e também com o seu Santo Espírito, para que esse conhecimento seja praticado, não fique apenas acumulado em nossas mentes como informações culturais. Essa semana estaremos estudando a lição 8, o título dela é Ídolos Destruídos. Os ídolos destruídos, desde o capítulo 2, que Isaías vem trazendo uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão e muitos juízos condicionados ao não arrependimento e o não abandono do pecado e da idolatria, principalmente ao povo de Judá, ao reino de Judá, no sul, a partir de Jerusalém, mas também essas palavras serviam para os filhos de Israel lá no norte, lá em Samaria, capital Samaria. E então hoje, nessa lição 8, né, quando os ídolos são destruídos, falando especificamente para Jerusalém, né, primeiro quem escolheu o caminho da idolatria foi o reino do norte, lá em Samaria, com o rei Jeroboão, que construiu um bezerro de ouro e induziu o povo à idolatria assim que eles se desligaram de Judá, né? Mas agora o Senhor vai trazer uma mensagem especificamente para os judeus em Jerusalém, para o reino do sul. Em Isaías 10, versículo 11, diz assim: já destruí Samaria e os seus ídolos, e farei o mesmo com Jerusalém e com os seus ídolos. Veja, meus amados, que Deus não tem pecador de estimação. Né? Não dizem muito aí pelo mundo, né? Na linguagem popular, que a gente não deve ter um ladrão de estimação, como quem tem assim um filho ladrão dentro de casa, né? Mas defende ele como se ele fosse a pessoa mais honesta do mundo e tal. Não, nós não temos, por sermos filhos de Deus, o Deus justíssimo, a gente tem que ter esse mesmo caráter dele. Né? Se nós temos alguém errado na nossa própria família, a gente tem que dizer, não, está errado. Né? Porque, ela está defendendo porque é filho dela. Ele está defendendo porque é filho dele. Não, não pode ser assim, não. O certo é o certo, o errado é o errado. Né? E Deus agiu assim, dessa maneira justíssima, ao ponto de permitir que o seu único filho, né, morresse na cruz do Calvário por causa da justiça, porque tinha que morrer. Deus não, o dono, o grande legislador do universo, que poderia mudar as leis como um ditador, ele não muda as leis. Ele simplesmente se submete a esta lei que ele mesmo criou, para mostrar para todos que ele é justíssimo, e a gente tem que buscar esse mesmo caráter. Esse é o caráter de Deus. É muito bom quando a gente é justo e as pessoas percebem que a gente se mantém na coerência da justiça. Né? Aquela justiça que um dia me deu vantagem, lá na frente ela vai me causar uma desvantagem, mas eu preciso cumprir, mesmo estando em desvantagem, para cumprir a justiça. E isso é a beleza, né, da coerência. O crente de verdade em Cristo, o homem que conhece a Deus, o homem que conhece a sua palavra, ele se curva, ele se submete à justiça de Deus. Essa é a grande mensagem que nós podemos tirar para nós hoje, dentre outras, claro, né? Mas a grande mensagem, diante dessa mensagem que nós, esse grande aprendizado, né? Diante dessa mensagem que nós estamos buscando aqui no capítulo 10 de Isaías. O Senhor, porque Judá já foi o meu remanescente, que eu retirei das 12 tribos de Israel. Se eu acabar com Judá, vou acabar com o meu povo, eu vou ficar sem ninguém, eu vou ficar um pai órfão. Não tem isso com Deus, não. Tem isso, não.
O Senhor, porque eu tinha já um grande número de filhos que eu levei para o deserto, dos filhos de Israel. Agora, eu não vou julgar não, porque se eu julgar eu vou perder grande, vai morrer uma grande... A minha igreja vai diminuir de número. Eu tinha não sei quantos milhões de membros na minha igreja, agora vou ficar só com os gatos pingados, aí o povo vai me ver como igreja fraca. Não tem isso com Deus não, isso é coisa do homem. Deus não tem medo de fazer justiça, não. Ele não tem medo de sacudir a sua igreja. Ele não tem medo de ficar com um ou dois gatos pingados, não. A vida inteira do Senhor é ficando com 2 ou 3 gatos pingados para mostrar a sua glória a este planeta, né? Então, o homem é que pensa assim porque ele é um idólatra, ele está todo errado, ele só pensa no próprio bolso, ele só pensa no próprio estômago, né? Ele só pensa no seu próprio bem-estar, é um ser egoísta, medroso, sem fé, né? Mas Deus não. Ele está prometendo aqui que vai destruir todos os ídolos de Jerusalém, né? A mesma forma. Agora, como é que ele vai fazer isso? Com a destruição dos ídolos, vai também os idólatras, porque os idólatras estão agarrados em seus ídolos, infelizmente. Veja que Deus não diz aqui, ó, eu vou destruir todo judeu em Jerusalém. Ele não diz isso, não. Ele diz que vai destruir os ídolos, né? Muita gente acha que Deus destrói o pecador. Ele destrói o pecado. O problema são aqueles que estão agarrados ao pecado e são destruídos também. Deus não está aqui destruindo, o objetivo do Senhor não era destruir o idólatra, mas o ídolo. O problema é que o idólatra está intrinsecamente ligado ao ídolo. A vida dele é o ídolo. Se o ídolo dele morre, ele morre também. É por isso que o idólatra se perde nesse momento. Vamos continuar, meus irmãos, agora para a primeira pergunta da lição desta semana, né? Na verdade, aqui não é uma pergunta, né? São 3 perguntas em uma só, que diz assim, o que o povo de Israel respondeu ao Senhor? Na verdade, aqui respondeu o quê? Nós precisamos voltar um pouquinho, lá no capítulo 9 ainda, da lição da semana passada, né? Quando, na semana passada, o Senhor estava prometendo esse juízo, né? Mandou Isaías se afastar do povo judeu, que o povo não conhecia nada, o povo estava se perdendo ali, né? Então, ainda precisa voltar aquele princípio antes de entrar no capítulo 10, né? O que o povo de Israel respondeu ao Senhor? Qual a atitude de Deus ao ouvir essa resposta do povo de Israel? E o que ocorreu, o que aconteceu com o povo lá, com o povo de Israel, no caso, as 2 casas, né? Principalmente a informação aqui para a casa de Judá, para quem Isaías está se dirigindo com prioridade. O texto diz aqui, Isaías 9, 9 a 13, diz assim, todo o povo de Israel, né, orgulhosos e vaidosos, eles dizem, caíram as casas feitas de tijolos, mas nós a construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira de figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataquem. O Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus. Então veja que aqui o próprio Senhor revela aquilo que o próprio povo judeu tinha dificuldade de reconhecer em si mesmo, a sua própria índole. Então o Senhor aqui, ele faz um verdadeiro raio-x, né, da índole, das intenções e do que o próprio povo estava querendo fazer. Então não adiantava aqui o povo ser hipócrita e dizer, Senhor Deus, nós somos tão fiel a ti, nós te amamos demais, e fazendo coisa errada escondido, né? Mas o Senhor não adianta, porque o Senhor está revelando aqui, né? Na aparência eles poderiam ser um povo que se dizia ser fiel a Deus, mas as suas atitudes, na sua índole, no seu pensamento, no seu coração, eles eram idólatras. E o Senhor aqui está apresentando aqui um raio-x, uma verdadeira tomografia computadorizada, uma ressonância magnética de alta definição do coração, do espírito do povo de Israel. Ele está dizendo aqui, nos revelando claramente, e o Senhor diz assim, olha, eu estou dizendo para eles, eu vou destruir todos os deuses
né, que vocês fizeram aí. Eu vou acabar com tudo isso. Eu vou enviar o rei da Síria contra vocês e ele vai fazer grande juízo. Como uma enchente do rio Eufrates, ele vem acabando com tudo, levando todas as margens, né? Aquela onda do tsunami, né? Acabando com tudo, ele vai arrasar tudo. Aí o povo dizia assim, tá tudo bem, pode mandar. Quando o Senhor derrubar as nossas casas feitas de tijolos, aí olha, tem uma tipologia muito interessante aí, né? É que quem constrói com tijolos, né, é a Torre de Babel, lá de Babilônia, que era feita com tijolos. Geralmente, o povo de Israel foi orientado a construir os seus muros e as suas casas com pedras, né? Ou seja, algo muito mais forte. E aqui parece até uma mensagem de conserto, né? Assim, olha, não, se a onda vier e derrubar nossas casas de tijolos, agora a gente vai construir com pedra, né? Com pedra. Ou seja, a gente vai deixar de ser Babilônia e vai ser homens e mulheres espirituais fiéis a Deus. Mas não é nesse contexto que ele está dizendo aqui. Aqui ele está dizendo assim: se derrubarem o Deus Baal, a nossa vida de idolatria, nós vamos reconstruir e agora vamos fazer um Baal mais forte, um Baal mais, né? Um Baal mais ainda mais resistente a essas ondas. Como se Deus não pudesse mandar uma onda muito maior ainda e destruir com mais violência ainda, mostrando aqui que era um povo obstinado, decidido a se manter naquela vida de pecado, ou seja, não abrimos mão da nossa vida de pecado. Nós amamos viver assim. Se tentarem nos derrubar, a gente se reconstrói. E o Senhor revela isso aqui com muita clareza. O Senhor Todo-Poderoso castigou esse povo, mas eles não se arrependeram, não se voltaram para Deus. Eles estavam dispostos a continuar naquela mesma vida de desobediência, de transgressão. Agora, isso é o retrato que o Senhor está revelando lá da igreja do passado. Agora, essa informação ela deve ser trazida para o tempo presente, para eu e você fazer o autoexame, fazer a nossa autoavaliação espiritual, né, de como nós estamos sendo fiéis a Deus, né? Fiéis ou não, né? Servos ou não de Deus. Como é que nós estamos? A nossa vida que nós vivemos hoje, se há alguma dificuldade com o pecado, com a idolatria, nós estamos dispostos a abandonar? Ou a gente recebe uma grande revelação de Deus, passa a ser crente, crente animado, crente fervoroso na igreja, só por alguns dias. Depois volta a mesma vida de fraqueza, de pecado que tinha antes. Ah, vai ter uma semana de oração, vai ter um mês de oração, vai ter 40 dias de oração, vamos fazer. Aí, nesses 40 dias, acordando 5 da manhã, chegando na igreja, ciclo de oração, isso, aquilo, outro, então. Mas quando passa esse período, acaba esses exercícios físicos lá na igreja, aí volta a mesma vida que tinha antes, de fraqueza espiritual, volta ao pecado, volta às práticas que o seu próprio espírito reprova, aí vem as mesmas agonias espirituais, né? De sempre. Ora, é o que o Senhor está revelando aqui. A igreja de hoje não é diferente da igreja do passado, né? Quanto mais o homem se distancia lá do princípio, mais o pecado cresce, mais o pecado se torna poderoso e mais o homem se distancia de Deus. Então, a nossa condição espiritual de hoje, ela é muito delicada, porque apesar da quantidade de conhecimento que nós temos, né, o homem espiritual é cada vez mais fraco. Quanto mais ele se distancia lá do princípio, mais fraco espiritualmente, moralmente, o homem se torna. Então, é muito importante que nós tenhamos a coragem de fazer essa autoavaliação, reconheçamos a nossa dificuldade e corramos para os braços do Senhor, pedindo a ajuda dele, porque ele tem o poder de transformar.
E na nossa última pergunta de hoje, a segunda pergunta de nossa lição, nos traz aqui duas perguntas. Duas perguntas dentro do mesmo contexto, né? Quem é a cabeça e a cauda que o Senhor corta? O que significa, o que isso significa? Isaías capítulo 9, versículo 14 e 15, diz assim: Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. E aqui nós temos uma tipologia muito usada, né? Mostrando claramente qual era o problema real lá de Israel, antes de nós entrarmos no capítulo 10, cujo foco vai ser quase que 100% para Jerusalém. Mas, por enquanto, aqui ele está trazendo o juízo ainda sobre Israel, sobre o reino do norte, lá de Samaria, que na época o cabeça, o líder, era o rei Peca. O nome dele era Peca, rei do povo de Israel, das 10 tribos, cuja capital estava fincada lá na cidade de Samaria. E ao sul, reino do sul, reino de Judá, a capital era Jerusalém e o seu rei era Acais. Só recapitulando aqui. Pois bem, então o Senhor está dizendo aqui que vai cortar de Israel tanto a sua cabeça quanto a sua cauda. Segundo Deus, aqui, segundo o Senhor, o cabeça era o homem de respeito, o ancião, o homem experiente, o religioso que era zeloso quanto à fé, né? Era um homem zeloso. Não era convertido, mas era um homem, um crente zeloso, um crentão zeloso, né? Aquele crente lá que socialmente ele é impecável, como fala, como vive, como negocia, como veste, tal, né? Mas lá no espírito está faltando a questão da fé, né? Ele não é um homem de fé, ele não é um homem espiritual, ele é um religioso ali, fiel. E esse é o mais perigoso que tem, viu? É o religioso cego. Ele é capaz de matar em nome de Deus, como Paulo era, como Saulo era, né? Se os homens soubessem o quão é perigoso ser um religioso cego, né? Se os homens entendessem, se os 100% da igreja cristã entendesse que ela precisa se tornar em pessoas espirituais, não religiosas apenas, era diferente. O cristianismo não estava passando por essa vergonha, por essa incoerência, os gentios aí tudo humilhando na TV, os evangélicos cristãos, né, os católicos também, todo mundo junto, tudo que é cristão, por causa da sua incoerência. Porque em nada se parece com Cristo a quem eles dizem seguir, né? Então ele está dizendo, o ancião é o homem de respeito, aquele que socialmente é chamado de homem de respeito. E o profeta é profeta, não está dizendo que ele é um falso profeta, mas é falso profeta aqui, né? Mas o profeta que ensina mentira, quem ensina mentira é o profeta bom ou falso? O falso. O profeta que ensina mentira, ele é a causa. Então o Senhor está dizendo assim, olha, eu vou arrancar tudo. Se esse homem de respeito, esse ancião, fosse o cabeça, tivesse servindo a Deus, Deus ia arrancar a cabeça? Claro que não. Deus está arrancando a cabeça, ou seja, matando, ou se nós quisermos pisar na cabeça e esmagar, como Cristo pisa na cabeça da serpente e esmaga, né? Está falando de eliminação. Se o Senhor está eliminando o homem de respeito, na verdade, ele não é o homem de respeito, ele só aparenta, o religioso exterior só aparenta ser homem de respeito, né? Ele está arrancando, o Senhor está cortando a cabeça. Quem é o ancião homem de respeito? Ele está falando da pessoa civil. Pode aqui significar o rei, o general do exército, aquele que é o prefeito, aquele que faz a limpeza da cidade, aquele que constrói a cidade, né? A pessoa pública, o homem de respeito. Agora, o profeta está trazendo agora para o âmbito religioso, ele está dizendo, tanto os religiosos quanto os civis, porque tinha duas formas de governo dentro do povo de Israel. Tanto em Israel quanto em Jerusalém, né? Em toda Israel, desde a saída do Egito. Havia dois. O primeiro era o rei, estabelecido primeiro na pessoa de Saul, né?
o seguinte, depois dele veio Davi. E, inclusive, eram as únicas 2 pessoas que eram feito uma cópia do livro da lei, dos 5 livros de Moisés, e dado a ele. Era só o sumo sacerdote que tinha e o rei, o próprio rei. Esses 2 eram obrigados a ter e ler. Então, haviam 2 formas de governo, a civil e a religiosa. É por isso que o Senhor sempre vai tratar em toda a Bíblia essas 2 formas. É o que ele está tratando aqui. O homem de respeito, o homem comum, o homem civil, o religioso, aquele público, esse aqui é a cabeça, eu vou cortar. E o profeta que ensina mentira, ou seja, o religioso, o sumo sacerdote, os sacerdotes, o doutor da lei, que está ensinando mentira ao povo, que está adulterando a minha palavra, que está dizendo aquilo que eu não mandei dizer, que não tem discernimento espiritual, e está interpretando segundo o coração dos homens, segundo a vontade dele, para se beneficiar. Esse é a cauda. É por isso que lá no Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, não sei se o versículo 4, não falha a memória aqui, a Bíblia diz que o dragão nos céus, com a sua cauda, arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu. Estrela, no próprio contexto, vai dizer que são anjos, né? Ou seja, o dragão, que é Satanás, está lá no versículo 9, né? A antiga serpente, o diabo e Satanás é o dragão, que ele diz lá, né? Então, Satanás, com a sua cauda, com o seu engano, arrastou a 1/3 parte dos anjos do céu. Então, quando ele cita aqui que ele é a cauda, ele está dizendo assim, os religiosos de Israel, que vão ser escravizados pela Síria, depois destruídos pela Assíria, eles entraram nessa porque os próprios religiosos de lá começaram a ensinar a mentira. E eram profetas, ó. Deus não chama de falso profeta, diz que eram profetas. Ou seja, muita gente não sabe que hoje quem está na liderança, né, o governo religioso, os grandes pastores, os mais famosos, que estão aí dominando com milhões de seguidores, né? Só o que tem é pastor famoso, tem até menino se dizendo profeta, criança mesmo, com milhões de seguidores, né? Tem um monte de pregadores aí, né, que usa gelzinho no cabelo, milionário, trilionário aí, né, com milhões de seguidores, dizendo que só porque todo dia põe na internet uma oração forte de manhã. Oração forte? Existe oração forte? Oração forte é aquela que qualquer um ignorante faz quando busca Deus de todo o coração. Oração forte é aquela que é atendida, não é aquela reza de fala bonita, eloquente, de um sujeito que não tem nenhuma comunhão com Deus, só está aí para arrecadar dinheiro, usando PNL, usando uma linguagem afirmativa, uma linguagem que agrada ao povo, e o povo se guiando por falsos profetas, né? Infelizmente, só o que tem é isso. E o povo morrendo na ignorância, e Deus gritando, recuando a sua voz, meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Por isso que eu vou arrancar a cabeça do homem de respeito religioso que está descaminhando o meu povo, e vou também arrancar a cauda. Eu vou arrancar. Por quê? Porque é injustiça, é mentira, é engano. O povo está sendo retirado do seu Deus, da fonte da vida, da fonte da verdade, para ser entregue aos homens, para explorá-los, para dominá-los, né? E mantê-los sob opressão.